Em discussão. Para discutir o autor, deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, nobres pares, eu apenas fazer aqui uma rápida explicação desse projeto, mesmo porque ele passou por unanimidade na CCJ, passou na Comissão de Direito do Consumidor também por unanimidade. Esse projeto trata exatamente do benefício para o consumidor, que trata a respeito da formatação dos preços na comercialização de combustível, tramitado dos 2 dígitos de centavos. O que é o grande problema? Nas bombas de combustível se coloca 3 dígitos após a vírgula. E sempre o consumidor é lesado, porque ele não sabe exatamente a quantidade de combustível que está se colocando e o valor que está se pagando. Então, o projeto em si, ele atende um clamor do direito do consumidor, que traz, então, para 2 dígitos essa questão das bombas, para que os valores sejam arredondados. Por exemplo, até aqui na minha justificativa, eu trago aqui um valor bem interessante. A casa decimal questionada, isoladamente, pode parecer insignificante, por ser uma ação muito pequena, mas observando-se mais claramente ao longo prazo, que se pode perceber melhor o prejuízo onde o fornecedor estará a adquirir uma vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Como, por exemplo, se o litro do combustível for de 3,299 e adquirir 10 litros, o mesmo pagará a quantia de 32,99. Já se o valor for de 3,29, a quantia diminuirá para 32,90. Ou seja, o consumidor tem sido lesado, mesmo que são em frações decimais, em centavos, mas no frigir dos ovos, no fechar a conta, ele está sendo lesado com essa terceira casa. E é por isso que nós apresentamos esse projeto, e eu peço aqui a ciência dos nobres pares para que a gente possa derrubar o parecer da comissão de mérito, a comissão de Turismo, Indústria e Comércio, que obviamente o parecer é favorável aqui ao comerciante. Porém, na Comissão de Direitos do Consumidor, por unanimidade, foi aprovado pela tramitação favorável ao consumidor. E é dessa maneira que eu peço, então, que a gente possa votar não nesse primeiro parecer, e sim no segundo parecer, na segunda comissão de mérito. Muito obrigado. Deputado. Pois não, deputado. No caso, o meu voto, vou defender aqui o meu voto contrário. O terceiro dígito após a vírgula, ele não está prejudicando o consumidor. É a livre concorrência. Se o dono do posto quer vender a 2,299 e o outro quer vender a 2,291, o consumidor continua com o direito de escolher. Agora não. Com o vosso projeto, os 2 postos vão igualar os preços. Isso vai diminuir a concorrência. Ele vai ser obrigado a ser um a mais, 1 centavo a mais ou 1 a menos. Então, eu estou aqui defendendo também o consumidor, ao contrário do que Vossa Excelência disse agora, e também os comerciantes, que já estão arrochados com tanto imposto, tanto encargo trabalhista. E isso vai ser um prejuízo enorme para os donos de combustível, de postos de combustíveis. Muito obrigado. Contrariando a fala de Vossa Excelência, mesmo porque não tira a livre iniciativa e o livre comércio. Ao contrário, aqui nós estamos tirando a terceira casa decimal, para que o consumidor não seja lesado na hora da bomba, porque a bomba, na hora de se abastecer, ela dá os decimais, os 3 dígitos, e você não tem exatamente a quantidade. Não é exato os valores. Esse projeto foi aprovado em vários estados, inclusive a referência dele começou no estado do Paraná e tem sido referência hoje para o Brasil, essas questões em prol do consumidor. Deputado Lídio, as bombas de combustível, elas medem em mililitros. Não vai haver lesão para o consumidor. Eu me preocupo se os postos de combustíveis começarem a ter prejuízo por conta disso, aumentar o desemprego, terem que arrochar ainda mais aí a sua capacidade de absorver pessoas no estabelecimento comercial. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado, deputado. Não incorporo a vossa fala, tendo em vista que eu entendo exatamente o contrário. E, tecnicamente, já é comprovado, e os dados de outros estados, é que o consumidor é lesado exatamente por essas questões decimais, essas proximidades na bomba, quando vem a terceira casa. Minha manifestação, eu peço, deputado Barbosinha, uma parte para se manifestar aí.
Deputado Lídio, até eu estive analisando o projeto de Vossa Excelência e a Agência Nacional de Petróleo, ela regulamenta esse assunto dizendo que são 3 casas decimais. O projeto de Vossa Excelência traz para duas casas decimais. Eu penso que ele padece de vício aí de iniciativa. E por quanto à competência para regulamentar esse assunto, eu entendo que seja da Agência Nacional de Petróleo. Eu vi que esse assunto entraria na ordem do dia de hoje, né? E aí exatamente porque nós corremos o risco seguinte: 2 casas decimais não significa trazer para baixo. Você pode ter, na medida, a gente pensando aqui no consumidor, para cima. Sempre trazendo 2 casas decimais, sempre para cima, nunca para baixo. Então, penso que é um assunto que ele precisa ser melhor analisado. E esse projeto de Vossa Excelência é de 2017. Não entra na mesma discussão que nós travamos aqui em relação ao projeto passou por todas as comissões? Já tinha passado por todas as comissões. Senhor. Tá? Portanto, mas eu, na questão de mérito, eu penso que ele padece de vício em razão da Agência Nacional de Petróleo dispor sobre esse assunto, deputado. Salve melhor juízo. Contrariando Vossa Excelência, mesmo porque é destempo, porque já passou a questão da constitucionalidade, ele foi por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e depois votado por unanimidade também no plenário, deputado Barbosinha. E a questão de mérito, a gente traz exatamente isso. Mas, contrariando Vossa Excelência, ele já passou, inclusive, vários estados essas questões. E Vossa Excelência não estava aqui no plenário, quando eu coloquei algumas questões, porque na justificativa ela traz exatamente uma referência de valor. E aí eu citei aqui, deputado Barbosinha, se o litro de combustível ele é na bomba 2,299 e o cidadão coloca 10 litros, ele paga 32,99. Porém, se já o valor foi 3,29, ele, nessa mesma quantidade de 10 litros, ele pagaria 32,90, ou seja, 9 centavos a menos. Então, é exatamente essa diferença que dá na prática, que o consumidor acaba não percebendo. Na hora de abastecer, a quantidade com o valor, ele acaba não percebendo essa terceira casa após a vírgula, essa terceira decimal. Se me permite, e aí, alguns estados aprovaram, inclusive o primeiro foi o estado do Paraná, e tornou-se referência para vários estados do Brasil e está corrigindo essa distorção que tem hoje nas bombas de combustível. Só 2 acertos. Primeiro, que não é desse tempo, nós estamos na primeira discussão ainda. Não, nós estamos na comissão de mérito. Nós estamos discutindo a primeira, tem 2 segunda comissões votação? de mérito. Não, 2 comissões de mérito, deputado Barbosinha. São 2. Mas essa é a primeira votação? Não, a primeira constitucionalidade já passou. Já passou? Já. Então, nós estamos discutindo efetivamente mérito. Mas no mérito, eu volto a dizer que penso seja a competência da União, assim como energia. Energia da União, competência da ANEEL, combustível, competência da União, a ANP, que regulamenta. Nós estamos votando a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Ainda em discussão? Para discutir? Não, sim, a parte. Mas ele já encerrou. É só para deixar claro, presidente, para ver como que isso acaba lesando. A gente está tirando a terceira casa. O deputado Lídio diz que isso melhora para o consumidor. Se a gente tirar a segunda casa, por exemplo, você diminui a concorrência. Tudo bem, mas é numa proporção menor, mas você está lesando o consumidor dessa maneira. Bom, esse é o meu posicionamento para defender aqui o meu voto da minha comissão. Obrigado. Estamos discutindo em segunda o parecer contrário da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e vamos partir para a votação. Quem votar com a comissão rejeita o projeto do deputado Lídio. Em segunda, quem votar favorável à comissão, ao parecer da comissão contrário, quem votar sim, está votando contra o projeto do deputado Lídio. Encerrada a discussão, em votação.
Deputados que forem a favor do parecer da comissão, votem sim. Deputados que forem contra o parecer da comissão, votem não. Dúvida?